frutos. Se eu tenho poucas sementes, é melhor que eu invista essas sementes no jardim que tem um potencial de crescimento maior, certo? Que vai render mais. Então, a mesma coisa é quando a gente está falando de investimentos seguros para poder chegar nos primeiros 20 mil reais. Você não vai colocar seu dinheiro na poupança, você não vai colocar o seu dinheiro numa previdência privada, né? Se o seu foco é juntar os seus primeiros 20 mil reais, tá bom? Então, previdência privada tem algumas opções que são boas, mas como eu falei, para os primeiros 20 mil reais, você não vai colocar em poupança, você não vai colocar debaixo do colchão, você não vai colocar numa conta corrente que não remunere, você não vai colocar numa previdência privada. E você não vai colocar num fundo de banco que esteja rendendo menos do que 100% do CDI, tá bom? Então você vai colocar onde? Você vai colocar no Tesouro Selic, você vai colocar no CDB de um banco que renda 100% do CDI, você vai colocar em uma conta corrente como a do Nubank que seja remunerada, certo? Que esteja rendendo 100% do CDI. E só de fazer isso, só de fazer essa mudança, o seu dinheiro já vai render automaticamente mais. Então, só de você colocar o seu dinheiro nesses locais, ele já vai render mais. Então, pensa o seguinte, o Tesouro Selic, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está em 11,75% ao ano. Guarda esse número, 11,75%, né? E se espera que ele cresça ainda mais ao longo das próximas semanas, né? No próximo mês. E no futuro, se acredita que ele vai crescer ainda um pouco mais, deve chegar a 12,75%. 12,75% de acordo com alguns analistas. Então, se o seu dinheiro tem um potencial de render 11%, 11,45% ao ano, 12,45% ao ano, ou até mais do que isso, por que você vai colocar na poupança onde ele vai render 6%, 5% ao ano? Não faz sentido, você está perdendo a rentabilidade aí de mais ou menos 6% ao ano. Quanto é 6% ao ano, Yuri? Pense no valor que você tem hoje. Você tem 10 mil reais para poder investir, então 6% disso vai dar 600 reais. Esse é o valor que você está perdendo por colocar o seu dinheiro numa opção que tem uma liquidez, numa opção de um investimento como a poupança, que rende menos do que um CDB de um banco que pode render 100%, que renda 100% do CDI, uma conta corrente remunerada do Nubank, que rende 100% do CDI, ou um Tesouro Selic, que rende o valor da taxa Selic, certo? Então você está perdendo, por exemplo, 6% ao ano de rentabilidade do seu dinheiro só de colocar ele no canto A e não colocar no canto B. E essa é uma vantagem muito grande no momento que você percebe isso e começa a agir de acordo com isso. Então você percebeu isso agora, você já sabe, acabou de descobrir isso, por exemplo, e você tem dinheiro na poupança ou numa conta corrente que não seja remunerada, o que você vai fazer agora? Você separa o dinheiro e vai começar a colocar aos poucos nesses investimentos que rendem mais do que a poupança, que rendem mais do que a conta corrente que não é remunerada. Por exemplo, que rende mais do que a previdência privada. De repente tem opções de previdência privada que são melhores que a sua. Você já pensou, você já buscou saber quanto rende a sua previdência privada? Já buscou saber se tem uma porta que tem outras previdências privadas que podem ser melhores do que a sua e você pode fazer a portabilidade de uma para outra? E nessa portabilidade você pode ganhar uma diferença de rentabilidade muito grande, só de mudar de uma previdência privada para outra. Talvez você nunca tenha se atentado para isso, talvez você nunca soubesse disso, mas agora que você sabe, você tem a faca e o queijo na mão para poder mudar o seu investimento e poder fazer o seu dinheiro render muito mais, tá certo?